Olha só que bom a gente trabalhar com redundância. Estou tendo um problema técnico aqui no YouTube. Aparentemente, o estúdio de transmissão aqui do YouTube ele não está funcionando adequadamente. Deve ser um erro de servidor e nós estamos aqui. Eu vou compartilhar esse link aqui com o pessoal que está com a gente. Desenvolveu aqui dentro do nosso estudo, não é? A sabedoria contida no livro de Provérbios. Então, seguindo essa linha, minha amiga e meu amigo, a gente vai dar continuidade aqui ao estudo, tá? E eu gostaria de fazer aqui, recapitular alguns pontos, não é? Na nossa última aula aqui, no capítulo 5, ele nos levou a um lugar muito profundo e muito sóbrio aqui, onde a gente viu a anatomia da tentação, né? Como funciona o sabor doce do engano e o final amargo de uma ruína, quando você se desvia do caminho. A gente aprendeu que a solução para essas seduções que nos afastam de um propósito, e assim, tem gente que olha para isso como uma coisa fechada, isso é aberto. Lembra quando, ali no capítulo 1 e 2, o rei Salomão, filho do rei Davi, ele nos traz aqui uma mulher sedutora, né? Veja, ele não está gerando nenhum estigma à mulher, mas ele precisa dar maior sentido ao que ele está dizendo. E talvez a forma mais próxima de você imaginar, não é? Ainda mais há milhares de anos atrás, onde as pessoas não sabiam ler, onde muitas vezes as histórias elas eram contadas e elas tinham que ser lembradas. Para serem lembradas, figuras de linguagem como essas eram usadas, assim como são hoje. Mas a gente aprendeu aqui que a solução, o que temos que fazer é resistir, mas encontrar aqui também satisfação, encontrar alegria de formas corretas da tua vida, com equilíbrio, não é? Aqui, no capítulo anterior, no capítulo 5, Salomão ele dá muita ênfase à questão do casamento, não é? Dentro do contexto histórico de um casamento, não é? Ainda mais na época, que era ali o alicerce, sendo que a educação ela era transmitida em casa para os filhos. Não existiam escolas como existem hoje. Não, as crianças começavam a trabalhar muito cedo. E geralmente elas trabalhavam dentro do ofício do pai, como nós sabemos aqui. Agora, no capítulo 6, pessoal, tanto vocês que estão me acompanhando aqui pelo Instagram, quanto vocês aqui que eu estou gravando essa aula aqui pro YouTube. Agora, no capítulo 6, Salomão ele vai mudar ligeiramente o estilo aqui. Tá? Ele vai nos entregar aqui praticamente um manual com perigos específicos. E ele vai dar aqui para a gente 4 advertências. Que advertências são essas aqui? Sobre comportamentos que agem como armadilhas na nossa vida. Não é? E ele é mais específico ainda, pessoal. Ele diz aqui que isso garante a destruição daquele que pratica. Tá? Então a gente vai olhar para isso minuciosamente, lembrando, não fui eu que escrevi o livro de Provérbios. Quem escreveu o livro de Provérbios foi o rei Salomão, filho do rei Davi. Tá? Então, eu queria que você se preparasse, tá? Se você já quiser pegar uma água ali, se você quiser tomar um café como eu, tenha lápis e papel na mão para que você possa anotar para depois consultar. Tá? Vamos lá, pessoal? Então, estamos aqui, olha, advertência 1. Advertência 1 aqui, não é? Que está presente nos versículos de 1 a 5. A armadilha da fiança impensada. Você sabia que a Torá, que a Bíblia, cita finanças mais de 2.000 vezes? Não porque a Torá seja um livro financeiro, não. É porque entende-se que isso é uma coisa muito ligada à vida, inclusive tem implicações éticas. E é por isso que aqui no versículo de 1 a 5 a gente vai olhar para isso agora. Salomão, ele começa aqui, gente, realmente com um alerta financeiro, não é? E também, por que não, um alerta relacional.
não é? Que se a gente for olhar, é muito moderno. Isso acontece na nossa vida, né? Com os nossos familiares, com os nossos amigos, com conhecidos, que é a questão do perigo de você ser fiador. Sim. Olha quanta sabedoria você vai tirar dessa aula, tanto você aqui do YouTube, quanto você aqui do Instagram. Olha quanta sabedoria! Mas antes, eu queria saber se vocês que estão aqui comigo agora no Instagram, se vocês já me seguem aqui na internet. Se vocês não seguem, eu peço para que vocês me sigam. Vão no sininho e coloquem sininhos ali para posts, reels, stories, para que vocês sempre fiquem aqui atualizados conforme eu for entregando esse tipo de sabedoria para você. Bom, vamos lá, versículo 1 e 2, abre aspas. Filho meu, se ficaste por fiador do teu próximo, se deste a tua mão ao estranho, enlaçaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Veja, olha que poderoso isso, né? Isso aqui está escrito diretamente aqui na Escritura, não é? Ficar por fiador, coassinar um empréstimo, não é? É ser pego numa armadilha, é ser pego num laço difícil de você sair depois. A palavra hebraica aqui, para enlaçar, é lakad. É a mesma usada para um animal que é pego numa armadilha de caça. Lakad. É a mesma coisa, é ser pego numa armadilha de caça. Você se torna prisioneiro, você se torna prisioneira de uma promessa que não depende de você para ser cumprida. Olha só, veja, olha o que o rei Salomão está te ensinando aqui, minha amiga, está te ensinando aqui, meu amigo. Se você caiu nessa armadilha, a instrução direta, o código direto que o rei Salomão dá é de uma urgência, não é extrema, é de uma urgência desesperada. Abre aspas. Faze, pois, isto agora, meu filho, e livra-te, vai, humilha-te e implora ao teu próximo. Não dê sono aos teus olhos, nem adormecimento às suas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador. Veja a instrução que o rei Salomão nos dá diretamente. Não empreste o teu nome, em hipótese alguma. Não faça isso, minha amiga, não faça isso, meu amigo. Não é? A mensagem ela é muito clara. Não durma, não descanse, não espere. Resolva isso agora. Humilhe-se se for preciso, mas se liberte dessa obrigação. Na vida atual, isso pode se aplicar aqui a você coassinar empréstimo, sendo que você não faz uso disso, não é? E muitas vezes sem critério. Emprestar no seu nome, ou mesmo emprestar um cartão de crédito para alguém comprar alguma coisa. Não é? Assim, o rei Salomão está dizendo diretamente, isso é perigosíssimo. Não dê paz a quem te pediu isso até que você desfaça isso. Porque isso é muito perigoso, muito perigoso. Ou mesmo de você entrar em sociedade de alto risco sem a devida proteção. Não é? Mais uma vez aqui as Escrituras Sagradas trazendo uma questão aqui de sociedade, societária. Isso aqui é um chamado para responsabilidade financeira e não permitir que um sentimento impensado coloque o teu futuro em risco. Aqui, minha amiga e meu amigo, vocês começam a entender um pouco mais do porquê o povo judeu ele representa 0,2% da população, mas ele detém aqui quase 25% de todo ativo circulante, de todo patrimônio mundial. É por conta desse tipo de sabedoria que é tão estudada de forma exaustiva, não é? Então, veja, aqui dando prosseguimento, versículo de 6 a 11. A segunda advertência é contra um inimigo silencioso, mas devastador, a preguiça. E para nos ensinar, Salomão nos aponta, não é? Aqui um mestre inesperado. Olha aqui,
Presta atenção nessas palavras. Vai ter com a formiga. Nemalá. Vai ter com a formiga. Nemalá é a palavra para formiga. Ó preguiçoso, olha para os teus caminhos e se vê sábio. Versículo 6, não é? Essa Nemalá, essa formiga, ela não tem chefe, ela não tem supervisor. Aparentemente, ali no chão, enquanto elas estão pegando as folhas, estão fazendo as coisas, elas não têm governante. Mas por instinto ela trabalha. No verão, junta o seu mantimento e depois, não é? Ela vai aqui para a colheita. Ela entende o princípio das estações, do preparo para o futuro. Então, veja, Rei Salomão está dizendo, aprende com as formigas. Olha para as formigas, aprende com as formigas aqui. Olha o que elas fazem. Elas trabalham, elas geram estoque para o futuro. Não é? Em contraste, o preguiçoso, ele vive no agora, adiando as suas responsabilidades para o futuro e vive somente no agora. E a pergunta de Salomão nesse momento é uma pergunta direta aqui. Ele pergunta o seguinte: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Versículo 9. A consequência aqui é inevitável e violenta. Ela vem de uma forma assim implacável aqui. Abre aspas. Assim te sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Versículo 11. A pobreza resultante da preguiça, ela não chega com licença, ela invade, ela toma conta. Ela ataca, ela rouba todas as suas oportunidades de vida e toda a sua paz. Essa aqui, pessoal, é uma lição sobre diligência, sobre fazer hoje. Não é o que precisa ser feito hoje, não amanhã, não depois. Isso aqui é sobre você se preparar para o futuro. Pois o futuro, ele certamente virá. Você sabe disso, minha amiga? Você sabe disso, meu amigo? Como é que você está se preparando para o futuro hoje? Veja quanta sabedoria a gente tem aqui, não é? Escondido em códigos dentro desses textos maravilhosos aqui do Rei Salomão. Pessoal, eu só vou tentar mais uma vez fazer a conexão aqui no YouTube. Peço para que você me acompanhe aqui. O que eu tenho para te revelar agora, nessa sequência, é muito importante para a tua jornada de aprendizado, para a tua jornada de vida, de aprendizado de vida, para você realmente evoluir, se transformar positivamente. Então, eu peço para que você aguarde um pouquinho. Realmente, o YouTube aqui, Estúdio, ele não está funcionando, tá? Então, infelizmente, aqui a gente vai... Infelizmente ou felizmente, nada acontece por acaso. A gente vai continuar aqui no Instagram mesmo. Somente no Instagram, depois eu faço o upload desse vídeo para o YouTube e todos poderemos compartilhar aqui. Bom, o que eu tenho para te dizer aqui que é muito importante é que ele já falou aqui, nesse versículo, no versículo 11, uma coisa inevitável e muito violenta, assim, uma coisa que chega realmente de uma forma abrupta. Tá? Salomão, agora, ele vai pintar o retrato de um tipo de pessoa, como eu posso dizer, de um tipo de pessoa tóxica, e não tem como dizer de uma outra forma, uma pessoa tóxica que intoxica. Não é? Uma pessoa que é causadora de problemas, a quem ele chama aqui de homem de Belial. Não é? Se pronuncia Adam Belial, do hebraico. E o que literalmente significa homem de nenhuma valia. Ou homem da maldade, homem que não tem valor, homem que tem maldade, da maldade. O seu modo de operar, uma pessoa desse tipo, ela opera, sábios e sábias, pela dissimulação. Ela sempre fala mal das pessoas. Ela fala coisas perversas, fala mal. Não é? Ela pisca os olhos. Não é? Abre aspas aqui. Fala com a boca perversa, pisca os olhos. Fala com os pés. Faz sinais com os dedos. Veja, ele está falando de uma pessoa que está futricando, que está falando ali coisa que não deve, coisa que nem pode ser dita. Não é?
Ele está falando do fofoqueiro do trabalho. Ele está falando do parente ou do familiar que cria intriga na família e começa a falar as coisas que aconteceram misturada com coisas que não aconteceram e coloca tudo ali no mesmo cesto, na mesma bacia. Ele fala mal de um pelas costas da mesma pessoa que depois, na frente, ele está falando bem. O seu prazer é semear contendas aqui, é isso que Salomão nos traz. Fala com a boca perversa, pisca os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Ele semeia contendas. E para deixar muito claro aqui, e como esse tipo de comportamento, meus amigos, é grave, é gravíssimo, aqui, o rei Salomão, ele lista 7 coisas, pensa comigo, 7 coisas, não é? Que o Eterno odeia, que são uma abominação para o Eterno. A palavra hebraica aqui é sané, tá? Para isso. Primeira coisa, olhos altivos, orgulho, ele está falando de orgulho aqui. Língua mentirosa, não preciso nem dizer. Quantas pessoas você conhece que tem a linguinha muito mentirosa? Você tem que se afastar dessa pessoa, essa pessoa é tóxica. Mãos que derramam sangue inocentes, injustiças. Injustiças. Pessoas que têm injustiças nas costas. São pessoas tóxicas que vão te levar para baixo, talvez de uma forma muito rápida, se você não se afastar dessas pessoas. Pior é quem toma conselho dessas pessoas ou toma o que essas pessoas dizem por verdade. Veja, minha amiga, e veja, meu amigo, olha quanta sabedoria o rei Salomão deixou para a gente aqui, dentro desse livro de Provérbios. É por conta disso que eu estava tão empolgado quando eu decidi avançar com esse projeto, e estou muito empolgado hoje, que a gente está gravando aqui diariamente, faça chuva ou faça sol, não é? Assim, isso é grandioso. Você tem que ter esse conhecimento na sua vida. Você tem que aplicar esse conhecimento. E isso vai se tornar sabedoria. E a prosperidade, ela vai te perseguir. Talvez seja por isso que hoje você não está prosperando na sua vida, porque você não está conseguindo enxergar o código e aplicar ele como deve ser aplicado. Vamos lá. Terceiro aqui, né, da lista das 7 coisas aqui, terceira coisa aqui muito grave, não é? Mãos que derramam sangue inocente, a gente acabou de falar. Quarto, coração que planeja projetos perversos. Por exemplo, planejar matar o amiguinho, isso aqui é um projeto perverso. Projetar dar um golpe em alguém, isso aqui é um projeto perverso. Projetar uma arapuca para alguém no sentido de puxar o tapete da pessoa para ganhar em cima dela. Isso aqui é perverso. Então, se você é uma pessoa que está tendo esse comportamento, pare imediatamente. É isso que o rei Salomão, filho do rei Davi, está dizendo aqui, quando ele cita aqui essas 7 coisas que o Eterno abomina, odeia. Pés que se passam para correr para o mal. Não é? Aquela pessoa que está sempre disposta a fazer algo que não agrada aos olhos do Eterno. 6. A testemunha falsa que respira mentiras também. Olha a falsidade mais uma vez aqui. O 7, não é? Selando essa lista aqui, aquele que semeia contendas entre os irmãos. Se você tem uma pessoa na sua vida que tem uma dessas coisas, tome muito cuidado. O que eu lhe aconselho é que você se afaste dessa pessoa, por mais que seja alguém da sua família próxima. Tá? Se você tem uma pessoa próxima de você que tem 2 ou 3 desses pontos aqui, você precisa imediatamente, de uma forma desesperada, se afastar dessa pessoa, porque ela já está te puxando para baixo. Se a pessoa tem tudo isso aqui, corte imediatamente as relações com essa pessoa, porque ela realmente está te prejudicando demais. Não tenha pessoas desse tipo ao seu lado. São pessoas que não são de confiança. São pessoas que simplesmente vão pegar o que é teu e vão dar para outras pessoas. Vão vender informações, hoje em dia aqui com a internet. Não é? Vão guardar
coisas para misturar isso com verdade e depois transformar a sua vida no inferno. Isso é um código poderosíssimo, e que se você demorar muito mais para entender esse código, meu amigo, minha amiga, mais vai ser o tombo que você vai tomar por se relacionar com uma pessoa assim. Essa lista aqui, ela é mais do que uma lista de 7 coisas aqui abominadas pelo Eterno. Ela é um exame profundo de caráter para cada um de nós. Caráter. Põe a mão na tua consciência se você faz, já fez, pensou algo nesse sentido que te desvie dessa forma do caminho. Aqui, Salomão, de uma forma muito sábia, não é à toa que o homem mais sábio do mundo, de uma forma muito sábia, ele nos força a olhar para as nossas atitudes e eliminar de nós qualquer traço desse semeador de discórdia. Isso vai acabar com a tua vida. E eu já vi pessoas perderem a vida por semear discórdia. Pessoal, olha só quanta sabedoria dentro de Provérbios e quantos códigos você está pegando hoje que você, de uma forma muito inteligente, vai aplicar, vai começar a aplicar na tua vida. Para que você não seja mais o tolo, não faça mais o papel de tolo, mas sim seja o sábio, aquele que aplica a sabedoria de forma empírica à sua vida. E lembre-se, sempre que você estiver se sentindo cansado, sempre que você estiver precisando talvez de uma palavra aqui de conforto, vá buscar isso na tua tribo, na tua comunidade, em locais onde as pessoas pensam como você. Vocês conhecem aqui a história dos Amalequitas? Amalequitas era um povo, não é? Era uma tribo que, quando o nosso povo estava ali no deserto, os Amalequitas, eles atacavam os cansados. Os Amalequitas, eles atacavam os doentes que ficavam para trás, que se separavam do grupo. Então, se você está se sentindo cansado, busque a sua tribo, busque as pessoas que te amam, esteja perto dessas pessoas, para que a sua força seja renovada e para que você não fique para trás. Porque o nosso grande inimigo, não é, está nesse movimento do cansaço. É nesse momento que o nosso inimigo ataca, assim como fazendo uma alusão aos Amalequitas aqui. Então, mantenha o seu coração aquecido. Eu super sugiro que você esteja comigo aqui às 8h30 da noite, todos os dias agora do mês de julho. Isso aqui, com certeza, essas palavras, com certeza, elas vão aquecer o teu coração. Porque não sou eu que escrevi essas coisas. Isso aqui foi escrito pelo rei Salomão, o filho do rei Davi. Então, tem códigos aqui que a gente está decifrando que vai impactar diretamente, por exemplo, a tua prosperidade financeira na vida, porque você não ganha mais dinheiro. Será que é uma crença limitante que está te segurando nesse lugar que você está hoje? Por que você não ganha mais dinheiro? Será que você está agindo como um tolo e é por isso que você não consegue aqui acumular as coisas, inclusive prosperidade na sua vida? A gente vai analisar isso aqui tudo. Bom, aqui no final aqui do capítulo, tá? Versículos de 20 a 35, o rei Salomão, ele volta à questão do adultério. No capítulo passado, nos versículos finais, o rei Salomão ele pegou muito pesado nessa questão do adultério, tá? Então ele vem aqui lembrando que quando a gente faz a leitura, não é só o adultério assim, marido e mulher. Não, são relações de confiança na sua vida, são as pessoas que confiam em você, são as pessoas que precisam de você para sobreviver, são seus filhos, são as pessoas que você ama, não é? Muitas vezes aqui são pessoas que se entregam a você. Então, assim, pense nisso não somente como uma questão relacionada aqui ao casamento, à união de homem e mulher, mas pensa de uma maneira mais abrangente, pensa de uma maneira mais ampla, não é? Então, não é? Quando Salomão retorna aqui essa questão aqui da ênfase aqui nessa questão do fogo incontrolável aqui, ele reafirma
que o mandamento do pai e a lei da mãe, né, isso são as nossas proteções, isso é a nossa proteção. Isso é uma lâmpada, não é? Para nós e a luz para o nosso caminho. O pai e a mãe é isso. Veja, né? Quando ele está falando aqui, não é, do fogo incontornável do adultério, ele está dizendo assim, olha, famílias serão desfeitas por conta disso. E se as famílias forem desfeitas, corre um risco de você não ser lembrado. Não é? As pessoas, elas não viviam como a gente vive hoje aqui, talvez tantos anos, chegando a 100, cento e poucos anos. Não é? As pessoas, muito jovens, elas já tinham esse pensamento do legado. A família, o nome da família, as coisas do porquê tanto se trabalhou. Não é? E mesmo a herança do próprio judaísmo em si. Não é? Então, ele faz duas perguntas aqui retóricas, não é? Impossíveis de se negar. E a pergunta é, abre aspas, porventura tomará alguém o fogo do teu seio, sem que as tuas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os teus pés? Aqui no versículo 27 e 28, não é? E a resposta aqui, não é, que Salomão nos dá, é óbvia. Então ele conclui aqui, abre aspas, assim ficará o que entrar a mulher do seu próximo, e não ficará impune todo aquele que a tocar. Ele está dizendo diretamente aqui para que você tome muito cuidado com esse tipo de coisa. Porque você não está fazendo um mal só para o teu próximo, você está fazendo um mal para você também. Aqui, ele traz aqui também no versículo 32, destrói a sua própria alma. Não é? Nefesh, é isso mesmo? Nefesh. Nefesh, é assim que se pronuncia. A sua própria alma, destrói a sua própria alma aqui. A sua vida, a sua identidade, a sua essência. E ele continua. Achará açoites e ignominia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Ele está falando de culpa aqui no versículo 33, não é? Ele tá falando que isso é uma coisa muito desestruturante, é uma ferida aqui que vai levar muito tempo para se curar, se é que se cura, não é? Ainda mais dentro desse contexto histórico da época, não é? De existir uma lei direta e muitas vezes a pessoa quebrar essa lei e ter duas famílias. Isso aqui, na época, era uma coisa muito delicada, muito delicada. O capítulo 6, pessoal, ele é um chamado aqui para sobriedade, para responsabilidade e para integridade em todas as áreas da nossa vida. Não é só na área pessoal, é na área financeira, é na área profissional, é na área social, não é? Então, assim, você tem que ter muita sabedoria, você tem que ter sabedoria como pai, você tem que ter sabedoria como esposa, como esposo. Isso aqui é um mapa de minas terrestres que a sabedoria nos ajuda a evitar. Ajuda a que você não pise numa mina e não exploda ali junto com aquela mina. Né? E também, não é? Por conta disso, lá no capítulo 1, o que a gente disse ali no início do capítulo 1? Primeiro você tem que estar aberto. Você tem que estar aberto a entender isso aqui. Você tem que estar aberto, não é? A aprender algo novo. E depois você tem que estar aberto a se corrigir. Você tem que estar aberto aqui a você ser lapidado. Você tem que estar aberto, não é? A você sofrer a aspereza, não é? Veja a analogia que eu vou trazer para vocês aqui. O povo judeu, quando ele olha para essa questão das adversidades que nós passamos aqui na nossa vida, não é? Isso é uma forma de lapidação. Veja a ideia de um diamante. Quando você encontra um diamante na natureza, ele é que nem uma pedrinha arredondada dos lados, ele não tem brilho. É necessário ele ser lapidado. Isso vai desgastar ele.
isso vai ser muito difícil, tá? Da mesma forma, não é? O sofrimento nas nossas vidas, ele é o movimento de lapidação do grande joalheiro que é o Eterno. O Eterno é o grande joalheiro e ele nos molda, ele nos desbasta para que atingirmos aqui, para que a gente possa atingir o nosso potencial máximo em todas as esferas da nossa vida. E o rei Salomão, por ser o homem mais sábio do mundo, aqui trazido pela Bíblia como o homem mais sábio do mundo, quem sou eu para dizer algo diferente disso, não é? O rei Salomão, ele está nos transferindo esse conhecimento diretamente. Ele está ensinando por que a lapidação do grande joalheiro nos causa dor, não é? Nos causa sofrimento, não porque ele quer nos ver sofrer, mas porque isso vai nos tornar pessoas melhores, pessoas dignas, não é? Daquilo que é esperado, da prosperidade que muitas vezes você está buscando, mas está buscando da forma errada. Você tem que buscar a prosperidade na sua vida fazendo uma edificação muito sólida, de dentro para fora, de baixo para cima. Senão você não consegue manter, senão você não consegue sustentar. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo na sua vida hoje. Então, eu super recomendo que você me acompanhe aqui, pegue todas as aulas agora no mês de julho. Tá bom, pessoal? Então, até agora aqui, Salomão nos deu advertências, ele nos deu aqui as consequências, ele trouxe aqui a analogia sobre a tentação e todos os seus perigos, não é? E agora, aqui no capítulo 7, ele vai fazer algo muito diferente, não é? Ele vai nos levar para a rua, não é? No meio da noite. Ele vai pintar uma cena para a gente aqui, quase que como num filme, nos mostrando em tempo real, passo a passo, não é? De como o jovem tolo e sem entendimento nenhum caminha direto para a armadilha. Sim. E talvez a história mais vívida e detalhada de todo esse livro de Provérbios, ela vai estar te esperando na nossa aula de amanhã, não é? E assim, eu queria trazer para vocês aqui também alguns feedbacks de pessoas que estão aqui assistindo, de alunos e de pessoas que estão assistindo e estão gostando muito e estão conseguindo aplicar isso na vida. E isso é um movimento muito gostoso que eu vou trazendo as informações aqui e as pessoas vão aplicando essas informações. Então eu vou te pedir, se você chegou até aqui, você faz parte do 1%, você faz parte de um grupo muito resiliente de pessoas e que realmente está buscando isso que eu estou te entregando. Então me segue, vai lá no sininho aqui no Instagram, ou me segue e me acompanha aqui dentro do YouTube para que você pegue todos esses códigos que eu estou soltando para vocês aqui dentro todos os dias. Agora no mês de julho, os 31 dias, são 31 aulas maravilhosas aqui, cheias de energia positiva, com várias leituras para que você aplique no seu dia a dia, porque se você não puder aplicar, talvez não seja aqui sabedoria. Tá bom, pessoal? Então, um beijo no seu coração, obrigado por ter estado aqui comigo e até a próxima live amanhã às 8h30 da noite, às 20h30. Beijo, tchau, tchau.